12 de agosto de 2023, 21 horas, Estádio do Algarve. Portugal contra Estados Unidos da América era a reedição daquilo que tinha sido, no fundo, o jogo de play-off para o último lugar disponível para o Campeonato do Mundo de Rugby em França, com início a 8 de setembro e com fim para 28 de outubro. Portanto, 2 meses de rugby, onde obviamente aqui o podcast Placagem vai estar atento e inclusive vou estar no jogo que vai opor a Austrália contra a Geórgia em Paris, no Stade de France. Portanto, vou estar de férias e, juntando às férias, assim o é. Portanto, a minha namorada obviamente vai querer ir à Disney e eu obviamente vou querer ir ao Stade de France. Portanto, cada um com o seu mundo mágico e, portanto, assim o é. E assim chegava eu, após 4 horas de viagem, porque gosto sempre de ir pelas estradas do Alentejo e descobrir as rádios locais e, portanto, aceitei este convite da Federação Portuguesa de Rugby para estar então neste mesmo evento e, portanto, foi uma experiência única. E, portanto, estar neste estádio que, enfim, todos nós conhecemos por causa do Euro 2004, portanto, que acolheu então 2 jogos da primeira fase, Rússia contra a Espanha e Grécia contra a Rússia, e depois ainda teve um jogo da Holanda contra a Suécia, Holanda essa que nós iríamos mais tarde ganhar nessa mesma competição do Euro 2004. Mas importa então aqui dizermos que este estádio com capacidade para mais de 30 mil pessoas, se quiserem o detalhe que está no Wikipedia, 30.305, conseguimos encher estádios. É importante nós irmos rumar aos estádios e é importante também a Federação fazer o seu trabalho para que os estádios se encham e, portanto, apesar da deslocação, ainda tivemos muitas pessoas ali presentes e, portanto, isso é importante e é isso que marca a diferença. E depois, obviamente, o momento alto do jogo, para além da vitória, é naturalmente as crianças poderem entrar, crianças e as famílias, que lá está, entrarem em campo e estarem ali uns momentos com os seus ídolos, com as estrelas da seleção. Coisa que, no caso do futebol, tal não é possível. Portanto, o rugby é diferente por muitas questões. E já agora passa no Instagram do rugby, do podcast Placagem, para ver as diferenças entre futebol e rugby. Nada contra o Futebol Clube do Porto, nada contra Sérgio Conceição, mas, efetivamente, no futebol há uma clara diferença daquilo que é a relação para com o árbitro contra a própria equipa de arbitragem. Portanto, é isto que nos difere dos outros e por isso é que cada dia mais gosto mais deste desporto, desta bola oval. Portanto, aqui fica este episódio com presenças bastante interessantes e vejam então o que é que eu tenho aqui preparado para vocês. Olá, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso podcast Placagem, o vosso podcast de rugby, e hoje estou com um fundo totalmente diferente, nada mais nada menos do que em pleno estádio do Algarve para aquilo que é o jogo de despedida da seleção de Portugal, portanto rumo ao Mundial em França, portanto com sede em Perpignan, e hoje vai ser o jogo contra os Estados Unidos, portanto uma reedição daquilo que foi, por assim dizer, o play-off final de acesso, a última vaga que havia para estarmos então no Mundial. Ganhámos naquele, enfim, famigerado pontapé de penalidade, 3 pontos do Samuel Marques, mesmo no cair do pano, portanto na bola de jogo, e portanto hoje é uma reedição. Portanto é um jogo que vai ter uma carga brutal para ambas as equipas. Por um lado, Portugal quer revalidar e mostrar que merece com toda a certeza estar no Mundial. Por outro lado, os Estados Unidos vão querer tentar redimir-se um bocadinho, até porque para os Estados Unidos há muita coisa que está em jogo, nomeadamente o próximo Mundial, ou um dos próximos Mundiais, assim dizer, vai ser justamente nos Estados Unidos, depois da Austrália. Portanto, há muita coisa em jogo para os Estados Unidos e obviamente que este Mundial seria uma das rampas de lançamento para esta campanha toda para o rugby nacional dos Estados Unidos. E, portanto, por agora, bancada totalmente vazia, apenas pessoal de som e de imagem que está aqui. Portanto, primeiro aqui a chegar a esta bancada, portanto, na tribuna dos média, e, portanto, obviamente agradecer esta oportunidade à Federação Portuguesa de Rugby por me dar o acesso também aqui. Portanto, o relevado
está nos últimos preparativos, os apanha-bolas estão ali a receber informações e, portanto, assim é. Até já. E, pois é, cá estamos então com Patrice. Patrice, merci d'être ici. Alors, quelles sont les convictions pour ce mondial? Quels sont les objectifs principaux pour ce mondial? L'objectif principal, c'est être compétitif, c'est-à-dire être capable de rivaliser avec toutes les équipes, même si ce sera très difficile de le faire pendant 80 minutes, mais au moins rivaliser et montrer qu'on est capable de jouer notre meilleur rugby pendant la Coupe du Monde. Portanto, o principal objetivo aqui é ser competitivo, é poder rivalizar, talvez não durante os 80 minutos, mas poder aumentar o nível e ser competitivo durante o jogo, que isso é o mais importante. Bon, personnellement, j'attends une victoire contre la Géorgie à cause de la finale et je pense qu'on a une très bonne équipe pour gagner la Géorgie. Qu'est-ce que vous pensez aussi de Fidji? Qui sont peut-être les deux adversaires le plus je pense que accessibles. Il faut pas se tromper. La Géorgie a battu le Pays de Galles l'année dernière. Ouais. On a perdu le dernier match. Ils ont marqué 38 points, même si notre équipe n'était pas au complet. Il manquait 4 ou 5 titulaires, peut-être même 6. Mais c'est une équipe qui a un très bon niveau au niveau international. Et les Fidji viennent de gagner le tournoi du Pacifique. Donc en fait, ils sont aussi très très compétitifs. Donc on n'aura aucun match facile. Nous sommes dans une poule où 4 équipes ont l'ambition de se qualifier pour les quarts de finale. Donc pour nous, ce sera très très dur d'essayer de gagner un match. Il ne faut pas penser qu'il y aura une équipe faible parce que nous allons rencontrer 4 équipes très compétitives. Portanto, não vamos encontrar, existem 4 equipas que estão disponíveis para ir aos quartos de final, todas elas vão querer obviamente lutar por esse espaço. A Geórgia que ganhou ao País de Gales, a Fiji ganhou o torneio do Pacífico, portanto não haverá nenhum jogo fácil, segundo aquilo que Patrice nos diz. Patrice, jouer la Coupe du Monde chez vous, ça c'est un petit peu spécial, et qu'est-ce que vous pensez de cette mélange entre portugais et français de deuxième génération portugaise? Je pense que ça se passe très bien, qu'il y a un bon amalgame, qu'il y a un bon état d'esprit. Est-ce qu'il y a les stades auront plus de caresses pour le Portugal? J'espère. Il y a la communauté portugaise en France est très très importante. On sait que le sentiment d'appartenance est très fort et j'espère comme en 2007 que le public soutiendra notre équipe et qu'on aura vraiment un 16e homme à nos côtés dans tous les stades dans lesquels on va jouer. Ok, portanto aqui a dizer que obviamente que espera uma recepção calorosa porque existe sempre a comunidade portuguesa e portanto vê com bons olhos esta mistura entre portugueses e portugueses de segunda geração, apesar de serem nascidos já em França. Merci Patrice. Merci. E portanto, jogo de despedida de Portugal em rumo ao Campeonato do Mundo e presente Marcelo Rebelo de Sousa aqui presente. Sr. Presidente, é um gosto podê-lo entrevistar aqui também no podcast. Também é um prazer também. No podcast de Rugby, já que não tive a oportunidade de o entrevistar no podcast Conversa de Política, mas lá chegaremos um dia. Diga-me, está a gostar do jogo? Estamos muito bem. Final da primeira parte. Entramos um bocadinho nervosos, a potência americana era muito forte, mas quando temos bola, a nossa rapidez desorienta completamente os americanos. Rapidez e criatividade. Exato. E, portanto, a grande dificuldade foi que durante uns largos minutos, os primeiros 12, 13 minutos, andámos à procura de bola. A partir do momento em que começámos a tê-la, começou a mudar o jogo. Na minha modesta opinião, houve uma bola para a frente americana na base do primeiro ensaio, e, portanto o árbitro aí não viu, era difícil de manter onde estava. O que é facto é que tivemos depois o azar de 2 saídas e de um cartão amarelo que significou 10 minutos, que aliás foram os mais brilhantes, porque nesses 10 minutos tivemos bola, houve o tempo e fizemos ensaio, dominámos o jogo e os americanos aí pareceram completamente desorientados com a nossa sagacidade. Começaram a ter flashbacks. Exatamente, portanto foi um acabar no topo. Primeira parte. Exatamente, vamos ver agora como é que corre a segunda. Para deixar ir também, porque há outras freguesias para ir, diga-me só uma coisa, há por parte da Presidência da República ou do Governo algum jogo a ir à França? Eu tenciono, se puder, ir dia 1 de outubro ao jogo com a Austrália, em Saint-Étienne.
Muito bem. Lá estarei. Obrigado, Presidente. Um abraço. Obrigado. Ora, o jogo acabou com a vitória de Portugal em relação aos Estados Unidos e comigo tenho o Paul. Paul, thank you very much for having me. Tell me, what are your expectations for the future of American rugby? Yeah, well, so now we have the MLR, Major League Rugby in America. So now we have now the national team players can play within the USA. Before they'd go overseas to Europe to play. So now we're growing the game within America. It's very exciting and it's growing very fast. Now, if you're in college in America, you have something you have the next step. So you go high school, then you go to college, and then you go to MLR, and then from the MLR you go to play for the national team. Portanto, o Paulo a dizer que é muito importante o facto de agora os americanos já poderem jogar no seu país, ou seja, antes para pertencerem à seleção dos Estados Unidos tinham que jogar fora. So it's a little bit of the little bit against what New Zealand does. New Zealand, you need to play at New Zealand to be a New Zealand All Black player. So now you can play abroad or you can play in the US to be in the national team. Yeah, well, ultimately there's more people playing rugby in America now that we have a domestic competition. So we have a competition within USA. There's more people playing rugby, and then it grows. Yeah, sure. How is growing when you are like the nation of NFL? Oh yeah, it's very hard to compete with the NFL. I mean, we don't compete. It's yeah, I don't say like you're competing against, but it's like, why should, imagine I'm an American, try to convince me why should I play rugby and not football? Well, because when you're playing football, it's either you play attack or you play defense, one or the other. Playing rugby, you can play both, and in rugby there is a position for everybody. That's what I say always. Yeah. My podcast. Portanto, aqui é dizer que eles não competem com os Estados Unidos, com o futebol americano, mas é para dizer que no futebol americano ou jogas no ataque ou jogas na defesa. E no rugby podes jogar em qualquer um porque realmente a bola anda por todo lado. Paul, thank you very much. Obrigado and good luck to Portugal in the World Cup. Thank you. Fair play. Yeah. Fair play. Ora bem, com o Tomás Appleton. Tomás, és um capitão feliz depois desta vitória, porque isto era um jogo que estava muito em cima da mesa, ou seja, estava por um lado Portugal mostrar que realmente merecia a vaga que ganhou aos Estados Unidos, não é? Mas também o próprio orgulho norte-americano estava em jogo. Claro, eu acho que a verdade é que saímos daqui com um resultado positivo. Se olharmos para o resultado 46-20 é positivo para nós. Viemos de no último jogo contra os Estados Unidos foi um empate, a verdade é que garantimos o apuramento com o empate, mas na verdade não é o nível que nós queremos mostrar, queremos estar um passo acima. Acho que na verdade mantivemos os Estados Unidos demasiado dentro do jogo, com muitos erros nossos, muitas penalidades, tivemos 20 minutos a jogar com 14 e realmente temos de corrigir essa parte do jogo, mas a verdade é que quando encontramos a nossa estrutura, os ensaios começaram a aparecer, os pontos começaram a aparecer e estamos felizes com isso. Portanto, no final do dia é um resultado positivo e acho que podemos deixar Portugal orgulhoso. Tomás, muito rapidamente, quais são os teus objetivos pessoais para este Mundial? Vou ser muito sincero, os objetivos não são propriamente pessoais, nós temos objetivos coletivos, não pensamos muito João, em objetivos pessoais. O que é que tu achas que vai acontecer? Ou o que é que gostavas que acontecesse? O nosso grande objetivo é sermos competitivos, é mostrarmos o nosso melhor rugby e damos aqui uma amostra do que é que conseguimos fazer, mas isto na verdade não é suficiente. Portanto, no primeiro jogo contra Gales queremos ser ambiciosos e queremos estar no nosso topo de forma. Sinceramente vou guardar para dentro do grupo os nossos objetivos reais, os nossos grandes objetivos enquanto grupo, mas fiquem à espera. Muito bem, obrigado Tomás. Obrigado. Ora, pois é, e cá estamos com uma cara bastante conhecida, não é? Aqui o António Aguilar. António, como é que estás? Como é que tens passado? Um bocadinho encalorado, foi realmente um dia cheio, durante o dia muito calor aqui no Algarve. E ainda agora está. E agora está uma noite de 27, 28 graus, está esta brisazinha, mas valeu a pena vir porque realmente, e se queres que eu comece já a falar do jogo, não claro é? Que sim. Eu acho que a preparação da seleção está no bom caminho, tem realmente já uma estrutura no seu modelo de jogo bastante apreciável. É uma equipa que tem realmente, e provou-se neste jogo com os Estados Unidos, que tem individualmente grandes talentos, que no fundo refletem o modelo de jogo que nós temos que utilizar, que é o jogo da utilização da posse de bola, do contra-ataque, recuperações de bola, e depois tentar equilibrar no nosso ponto mais fraco, que é sem dúvida o combate dos avançados, as fases táticas, conquista de bola nas formações ordenadas nos alinhamentos, profissional neste jogo, e começando já a falar também daquilo que se passou durante o jogo, dizer que Portugal não entrou muito bem, teve bastantes dificuldades a nível da formação ordenada,
numa primeira linha muito experiente, esperava-se mais, quanto a mim, muito faltosa. Durante a primeira parte, 3 faltas da primeira linha, em que o árbitro tentou sempre corrigir a posição dos pilares portugueses. Mas, do ponto de vista defensivo, em termos coletivos, Portugal foi conseguindo suster a primeira vaga dos norte-americanos e depois, quando comandados daquela forma notável que o experiente médio de formação Samuel Marques, mais uma vez, ditou leis, distribuiu o jogo direita, esquerda, jogo ao pé, com jogo ao largo, cruzamentos, passes em cima da defesa norte-americana, em que permitiu que os jogadores com a categoria que têm, com a qualidade técnica, como o Tomás Appleton, como o Rodrigo Marta, como o Vincent Pinto e o próprio Nuno Sousa Guedes, realmente deram mostras que, quando têm a bola e espaço, que foi aquilo que os norte-americanos deram um bocadinho à nossa linha de 3/4, são realmente muito difíceis de parar. E, portanto, ao fim e ao cabo, Portugal marca 7 ensaios, ainda houve um 8º que foi invalidado. Sim, é muito fino. Do ponto de vista disciplinar, não podemos cometer as faltas, não só que eu há pouco sinalizei, como também algumas de antijogo no jogo no chão, como sobretudo os 2 cartões amarelos que levamos, que é o João Granato com aquela entrada lateral no rec, numa situação de aperto, não é? Que estávamos outra vez encostados aos nossos 22 metros, e depois aquele lance no início da segunda parte do Samuel Marques, que é aquela palmada intencional na bola, um avant voluntário, que valeu o cartão amarelo, obviamente. Curiosamente, Portugal, que na primeira parte, quando tem menos um homem, tem um mérito extraordinário de conseguir marcar 15 pontos com menos um homem, e depois na segunda parte, quando o Samuel Marques leva também o cartão amarelo, voltamos a marcar um ensaio com menos um jogador. Parecíamos a Escócia contra a França. Parecia, eu também falei nisso. Quer dizer, não abona muito os Estados Unidos, isso não, sim, porque uma equipa com mais um jogador... Estava à espera dos Estados Unidos. Também eu, mas é preciso porque também... eles aqui estavam também, foi aquilo que eu estava a dizer ao Tomás Appleton, que é, os americanos jogaram o seu orgulho também, não é? Portanto, Portugal tinha que mostrar que merecia ter eliminado os Estados Unidos naquele que foi o jogo de playoff, por assim dizer, entre aspas, porque foi um grupo, mas os americanos vinham que também disputar o orgulho próprio. Claro, os americanos estariam feridos no seu orgulho, sendo certo que estão num ciclo completamente diferente, não é? Portanto, esvaziaram o balão com aquela tragédia para eles de não serem apurados para o Campeonato do Mundo de França, estão num novo ciclo, um novo treinador, e estão já a apostar para o Mundial de 2027. Novas regras na própria Liga, que eu entrevistei o Paulo, ele teve a dizer que agora aqueles que jogam em casa já podem ser convocados para a seleção, antes tinham que ser só aqueles que jogavam lá fora. E também tem outra, e depois é a questão da sua capacidade de investimento, que os norte-americanos têm muito dinheiro, que nós aqui em Portugal não temos, portanto, mas há que realçar que, sendo um jogo de preparação com os jogadores não com aquela carga competitiva que terá um jogo necessariamente o Mundial, como terá também o próximo jogo com a Austrália, que é um jogo já em França, no dia 26, daqui a 15 dias, e que é um jogo muito exigente e que nos vai de alguma forma situar com uma equipa de segundo plano da Austrália, que é a equipa B australiana. Não, o Eddie Jones não vai pôr com certeza os craques todos, não é? Poderá testar um ou outro jogador que ele tem dúvidas, mas a verdade é que já vai ser um teste para nos situarmos mesmo antes do Mundial. E isso vamos ver até que ponto é que vai ou não mexer um bocadinho com as nossas cabeças. Isso nos vai arruinar a economia? O Eddie Jones dizia que ia arruinar a economia da Nova Zelândia, não é? Pois, isso é verdade, mas correu mal. Mas há que frisar, curiosamente, e eu gostei muito de ouvir o discurso do Patrice Lagisquet, que tu também ouviste, no fundo situando um bocadinho a coisa, dizendo que, primeiro, o Appleton dizer que o objetivo não quis revelar e fica dentro do grupo, não é? Exato, foi a mesma resposta que me deu a mim. Eu também não consegui melhor. E o Patrício diz que dizer que, atenção, que vamos jogar com 4 seleções que são candidatas a ir aos quartos de final. Foi como disse, exatamente. Antes do jogo. Antes do jogo. E o Patrício reconheceu que se Portugal conseguir ganhar um jogo, não sei se a Geórgia, não sei se as Fiji, que creio que o país de Gales e a Austrália estão completamente fora do nosso raio de ação, mas se ganharmos um jogo para o Patrício, já acha que é uma excelente prestação e no fundo é melhorar aquilo que fizemos em 2007. Sim.
que tivemos o último jogo com a Roménia, era o jogo que devíamos ganhar, mas a questão aqui também é a questão depois do desgaste. O jogo com a Roménia em França em 2007 foi o último jogo, estávamos muito desgastados, com os jogadores já muito fisicamente abatidos, e agora vamos ver até que ponto é que a gestão física é feita para chegarmos ao jogo da Geórgia, que é o segundo, se não falha. Primeiro é com Gales, sim. Primeiro é com Gales, o segundo é com a Geórgia, em condições de podermos bater bem com a Geórgia. Sim. Que quanto a mim é o nosso adversário. Que irá estar no terceiro jogo, se não me engano. E é o jogo talvez mais acessível, se assim se pode dizer, mas não é. Sim. Porque as Fíjias são fortíssimas. Sim. E lá está, encaixam dois tipos de jogos, dois estilos de jogo totalmente diferentes, que é a questão física, não é? Portanto, as Fiji são conhecidas justamente pelo seu poderio físico, por isso é que eles também dominam no Sevens, não é? Exatamente, e todas estas seleções são seleções que estão acima de nós no ranking, não é? Sim. A Geórgia é 11ª, as Fiji são 10º do mundo. Todas elas subiram. A Austrália é 8ª, o País de Gales é 6º, ou 6º a Austrália, 8º o País de Gales, estão todas acima de nós, e tu sabes perfeitamente que os rankings no top 10 já é um clube muito difícil de aceder, não é? E ainda agora, nesta semana, no meio da semana, Portugal fez aquele treino com a Irlanda, não é? Exato. E o Luís Pissarra estava-me a dizer que foi muito proveitoso, porque os jogadores perceberam que quando os irlandeses aceleravam um bocadinho, mesmo em jogo, em treino, em cenário de treino, eles sentiam uma diferença na colisão, na intensidade. Estamos a falar da seleção número 1 do ranking. Claro que sim. E a Irlanda, sabemos todos nós como é que ela joga e é candidata ao título, não é? Mundial, e portanto Portugal tem que se situar, tem que tentar praticar um rugby positivo, atraente, arriscar, não ter nada a perder e portanto depois tentar então equilibrar as operações naquelas fases mais complicadas, que é quando os adversários levam o jogo para os nossos 22 metros, com alinhamentos a 5 metros, com molos dinâmicos, com formações ordenadas, onde nós temos um déficit de gabarito físico e de morfologia, de estatura. Sim. Há que placá-los baixinho, como fizemos aqui, neste jogo, algumas placagens excelentes que fizemos, que nos permitem os tais turnovers, mas isso é mais em jogo aberto, porque quando o adversário leva a bola para fechar o jogo e para os alinhamentos e molos dinâmicos, nós não conseguimos sustê-los. Uma Austrália, uma Geórgia, umas Fiji e um País de Gales são muito difíceis de suster, parar. E o rugby, continuo a dizer, tem uma baliza de 72 metros, que é a largura do relvado. Exato. E não é fácil tapar os buracos todos. António, muito rapidamente, para ti, quem é que achas que ganha este Mundial? Já tens um favorito, por assim dizer? Eu tenho o meu favorito e acho que a França já merece ser campeã do mundo. Recordo que esteve presente em 3 finais de mundiais e perdeu as 3. E é um mundial em casa deles, e estão com uma grande equipa, Agora, isto não são favas contadas. Mas já porque há a questão do acasalamento dos quartos de final. França, que tem no seu grupo a Nova Zelândia, e depois cruza com o grupo da África do Sul, da Irlanda e da Escócia. Exato. Portanto, uma França que mesmo que ganhe a Nova Zelândia, vai apanhar o segundo classificado do grupo B, poderá ser a África do Sul ou a Irlanda. Ou a Escócia, não é? Ou a Escócia, que a Escócia não está fora do baralho. E se a Escócia faz aquilo que fez agora na Summers Nation, nunca se sabe. Vale o que vale. Mas de qualquer maneira, o que eu acho é que o outro lado, que é o lado onde está no nosso grupo, País de Gales e Austrália, que são claramente favoritos ao primeiro e segundo lugar, e depois do outro lado, Inglaterra, Argentina e o Japão, mas o Japão, enfim, não chega ainda aos calcanhares da Argentina para mim e da Inglaterra. Portanto, esse lado do Mundial para os quartos está mais facilitado, não é? A Irlanda e a França e a Nova Zelândia e a África do Sul têm esse confronto direto que vão finais ter. antecipadas, por assim dizer. Antecipadas. E depois, no meio final, logo se vê. Exato. Como é que vai ser o emparelhamento. Exato. Aguilar, um gosto sempre falar contigo. Obrigado, Paulo. E com o Henriques, claro, obviamente. Com o Henriques também. Obrigado. Daqui saudamos o Henriques. E, portanto, assim concluímos este episódio bastante largo, não só daquilo que foi falado, mas também de duração, e, portanto, desejar, obviamente, as boas sortes à nossa seleção e que façam um bom Mundial. E, para nós, no podcast Placagem, obviamente vamos estar sempre atentos ao Mundial. Eu, inclusive, vou estar no Mundial, vou ver o jogo da Austrália e Geórgia em Paris, no Stade de France. Portanto, vamos acompanhando tudo isto, vamos ver também o que vai acontecendo em Paris durante a primeira semana de Mundial e, portanto, assim, eu despeço-me sempre com aquela amizade e, portanto, vemo-nos no próximo episódio. Um obrigado e até à próxima.